Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 2 de Mecânica dos Solos. Bom pessoal, essa é a nossa primeira imagem, já mostra para nós os intemperismos que nós conversamos na aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, reveja. Nós podemos observar aqui, o Sol, que representa ali a mudança, a modificação dos minerais por conta da temperatura. Nós podemos observar ali um esquema do vento, a água tem uma grande contribuição na modificação do nosso solo e no transporte do nosso solo, certo? Então, os propósitos específicos desta nossa aula, desta nossa unidade, é conversar e compreender as funções que cada fase, quando eu falo aqui fase, é a fase do nosso solo. Nós temos ali a fase gasosa, que é compreendida ali pelo ar, a fase líquida, que é compreendida pela água, e a fase sólida que é compreendida pela granulometria, pela composição sólida do nosso solo. Então, é compreender as funções de cada fase que constitui o solo e as suas relações, o que cada fase contribui. E também compreender a matéria orgânica e também mineral do nosso solo. Bom, como nós conversamos anteriormente, a rocha ela pode também ser dividida, além das divisões que nós já conversamos em relação ao solo residual, ao solo transportado, nós podemos aqui dividir em primário e secundário. O que isso significa? Um solo primário é encontrado no solo as alterações das rochas sobreviventes, resultando então, portanto, no intemperismo físico. Já o secundário, tanto a rocha quanto o solo, ele é formado quando a rocha se transforma em solo através de um intemperismo químico. Então, os minerais secundários, eles são formados no solo pelo intemperismo dos minerais primários. O que isso significa, né, pessoal? O solo, que tem a sua composição primária, é a primeira modificação que acontece ali na transformação da rocha-mãe em solo. Então, nós vamos encontrar uma composição mais grosseira, diferentemente de minerais, por exemplo, e de composições secundárias. As secundárias é uma transformação do primário. Então, por isso que nós vamos encontrar uma constituição de finos. Além disso, nós precisamos compreender, quando eu falo de composição grosseira, composição fina, o que isso significa? Significa que na composição do solo, nós vamos ter diferentes dimensões. Segue aqui no slide. Partículas maiores que 2 milímetros são chamados de esqueleto do solo e constituem em cascalhos, seixos, rochas e matacões. Matacões, pessoal, para quem não sabe, são aquelas rochas que não têm uma propriedade de resistência que é encontrado na estratificação do solo. Então, é encontrado rochas com algumas dimensões consideráveis, certo? Porém, precisa ali na etapa, por exemplo, de uma fundação, retirar aquela rocha ou contornar ela de alguma maneira, porque aquela rocha ela não possui propriedades físicas para suportar uma resistência, certo? Além disso, nós temos a parte fina. O que significa essa parte fina? São partículas que possuem menos do que 2 milímetros e é dividido da seguinte maneira. Nós temos a areia, que vai variar de 0,05 milímetros até 2 milímetros, então é a sua composição maior dos finos, certo? Nós vamos ter o silt, que é de 0,002 milímetros até 0,05 milímetros, e a argila, menor do que 0,002 milímetros. A argila, pessoal, inclusive, nós vamos observar aqui, nesse nosso esquema, ela é invisível, né? Um grãozinho de argila é invisível a olho nu. Então, a sua composição é muito pequena, quando comparada, por exemplo, com silt, areia, cascalho.
Enfim, nós temos aqui uma régua que vocês podem observar as dimensões de cada uma dessas partículas. Então, nós temos essas dimensões e o quanto essas dimensões contribuem para a formação do nosso solo. Por exemplo, nós temos a composição do solo e é interessante ter uma composição com várias dimensões diferentes para que seja preenchido cada espaço que tem no solo. Então, um solo que possui apenas uma porcentagem, por exemplo, só de areia, entre os grãos de areia vai ter espaços livres. E esses espaços livres, que nós chamamos, por exemplo, de poros, permite uma percolação ali de água. Então, por isso que é interessante ter em um mesmo solo várias composições de dimensões diferentes. Essas composições diferentes preenchem cada um dos espaços, beleza? Então, é interessante vocês compreenderem a importância das dimensões das partículas, porque as partículas elas precisam contribuir para a formação do solo. Bom, mas a partícula, mas a porcentagem de argila geralmente no solo é bem pequena, quando comparada ali com outras porcentagens. Se ela é tão pequena, tanto do ponto de vista da porcentagem quanto do ponto de vista da sua dimensão, como nós conversamos anteriormente, ela é até invisível a olho nu. Se você olhar ali um grãozinho, ele é bem pequenininho. E se você pegar ali e utilizar, passar uma argila ali na sua mão, fazer uma análise tátil visual, você vai observar que ela é pulverulenta. Ela possui uma textura bem fina, como se fosse um talco, certo? Se ela é tão pequena assim, por que ela é importante? Você já se questionou? A sua importância está atrelada às formas trocáveis que a argila ela funciona dentro da composição do solo. Nós temos aqui uma solução do solo no nosso esquema do lado direito e nós temos as formas trocáveis. Então, o que acontece? A argila ela consegue reter vários nutrientes ao redor do seu ali, da sua partícula. Isso a torna interessante porque dificulta o processo ali de lixiviação desses nutrientes por conta ali do arrasto da água, por exemplo, tá? Então, a grande importância de ter uma composição que possui argila está atrelado ao seu significado, à sua contribuição quando comparado na hora de reter esses nutrientes. Aqui eu trouxe aqui a pergunta e a resposta, Então, como nós podemos observar, a carga na superfície da argila retém os nutrientes por simples atração eletrostática. Remove da solução do solo e evita que sejam perdidos do solo por lixiviação. As plantas e os organismos absorvem os nutrientes que eles necessitam da solução do solo, ou seja, dos nutrientes que estão retidos na superfície da argila. Então, a grande importância da argila está atrelado a essa composição. Outro fator muito importante que nós vamos conversar, nós já conversamos um pouquinho na aula passada e vamos conversar um pouco nessa aula, é em relação à matéria orgânica. Por isso que eu falei que é importante nós entendermos do ponto de vista da nossa formação em relação se é interessante ou não determinadas composições. Algumas composições, elas são interessantes, algumas características e propriedades são interessantes, por exemplo, lá na engenharia agronômica. Por quê? Na engenharia agronômica é interessante a existência de uma matéria orgânica umificada. Por quê? Porque ali faz as trocas dos nutrientes. Já na engenharia civil, por exemplo, não é interessante, porque quanto mais matéria orgânica, mais trocas nós temos ali dentro do solo e nós temos mais porosidade. E na engenharia isso não é interessante. Uma porosidade maior do nosso solo faz com que haja mais caminhos para a água percolar.
Então, não é interessante do ponto de vista de ter uma estabilidade do nosso solo. Inclusive, nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina a importância da compactação do solo. Porque um solo compactado, nós vamos diminuir os espaços entre as partículas. Então, entre as partículas, nós vamos compactar esse solo, tornando-o mais com um suporte maior de resistência, tornando-o mais resistente. Por isso que é interessante em relação o estudo voltado para a nossa área de formação, certo? Então, nós temos ao lado uma imagem, inclusive uma imagem escura. Nós aprendemos na primeira aula a importância de entender a composição para realizar, inclusive, uma análise tátil-visual. Uma análise tátil-visual, você consegue identificar que uma composição mais escura significa que tem ali uma porcentagem maior de matéria orgânica. Então, eu trouxe a imagem aqui para vocês identificarem exatamente. E quando utilizar, quando tiver a oportunidade de analisar um solo presencialmente, você conseguir identificar que um solo mais escuro tem uma maior porcentagem de matéria orgânica e você precisa entender se é interessante aquele solo para realizar a edificação, para realizar ali o que você pretende. Como eu disse para vocês, a matéria orgânica vai aumentar a porosidade do solo, que vai contribuir, colaborar, facilitar com a infiltração da água. Então, por isso que é importante entender, do ponto de vista, o interesse daquele solo para o que você pretende executar. E a quantidade que a matéria orgânica acumula do solo vai depender de vários fatores. Quais são esses fatores? Os fatores atrelados estão o clima, o tipo de vegetação, a composição do solo, a umidade e o tipo de uso. Pessoal, um solo mais jovem, um solo que tem uma configuração mais jovem, ele e também solos de climas mais quentes, ele possui ali solos com uma maior porcentagem de matéria orgânica do que solos ali de configurações de regiões mais frias. Então, por isso que é importante você sempre conhecer também, além do solo propriamente dito, conhecer a região que ele pertence. Então, é importante você, inclusive, fazer uma espécie de uma anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é você realizar várias perguntas para compreender uma situação específica. Por exemplo, quando você vai no médico, ele faz uma anamnese perguntando várias informações particulares da sua vida. No solo também. Então, se você vai utilizar um solo de uma determinada região, é interessante que você realize ali uma anamnese, você conheça as mudanças de temperatura daquela região, você conheça a temperatura média, você conheça outro ponto importante em relação à precipitação. Você consegue entrar em vários sites e procurar a região em específico e identificar a porcentagem de precipitação que aquela região pertence, acontece a precipitação naquela região. Você consegue identificar os picos de temperatura, se é uma região ali que possui uma tendência a formar granizo. Você consegue identificar e analisar todas as informações necessárias, tanto da vegetação quanto do ponto ali de vista do clima. E também o tipo de uso. Dependendo do tipo de uso, o nosso solo vai ter uma composição diferente. Então, a composição, por exemplo, de um solo de um aterro sanitário, ele tem uma configuração diferente de um solo que não teve ali, não passou por aquele processo de formação, Não passou por aquele processo que um aterro sanitário passou. Então, é interessante você compreender toda a composição do solo e a sua região. Além disso, é importante você entender a granulometria desse solo, ou seja, se tem mais porcentagem de areia, se tem uma porcentagem maior de argila. Nós temos, inclusive, nomenclaturas que vai definir para nós, apenas pela leitura,
se tem uma composição maior de argila, se tem uma composição maior de areia, se tem uma composição maior de silt. E essa nomenclatura você consegue identificar. E a partir dessa análise, você utiliza o solo para determinada execução, determinada edificação. Então, essa parte de granulometria, você consegue, inclusive, realizar uma análise através de vários testes. Nós vamos ver posteriormente alguns testes relacionados ali ao peneiramento, nós temos testes também da parte de sedimentação, nós temos uma aula específica a respeito desse teste e nós vamos conseguir identificar. Mas, em um primeiro momento, o que vocês precisam relembrar, precisam lembrar? Que é muito importante entender o clima, o tipo de vegetação, a composição desse solo, onde esse solo está inserido, as informações referentes ao tipo de vegetação e do clima e da precipitação vocês conseguem identificar através de vários sites, inclusive do governo, enfim, e realizar uma análise granulométrica desse solo. Por quê? Porque o solo tem composições e porcentagens diferentes. Nós vamos lá para o laboratório para identificar e vocês poderem observar essa granulometria, essa diferença das dimensões de uma areia e da argila. Beleza? Vejo vocês no laboratório. Olá, pessoal! Agora que nós estamos aqui no laboratório, como vocês podem ver, nós temos as diferentes granulometrias. Nós temos aqui a brita, tá? Dentro das britas nós temos brita 0, brita 1, brita 2, que também tem uma diferenciação da sua granulometria. Nós temos aqui a nossa areia, que já possui uma granulometria menor do que a brita, certo? E possui aqui, ó, se for realizar uma análise tátil, uma aspereza que você já não consegue identificar nesse solo menor. Ele é um solo que possui uma granulometria menor ainda. Fica aqui entre o silt e a argila. Ele possui aqui uma região mais fina. Então, quando nós estamos falando de materiais grossos, nós estamos falando aqui da brita, da areia. Quando nós estamos falando de materiais mais finos, nós estamos falando da argila, que possui na sua composição uma configuração, ó, bem fina, que fica inclusive impregnado na sua mão, certo? Então, por isso que é interessante entender, compreender as diferentes granulometrias para quando identificar o seu solo, você souber quais são as porcentagens, as configurações, porque cada configuração possui propriedades diferentes, certo? Obrigada, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.